Fala galera, tudo bem? Eu sou a Tamires, bem-vindos mais uma vez ao Direito Azul. E hoje nosso assunto é muito interessante, porque vai tratar de unir temas cuja discussão já perdura há vários séculos: tecnologia e espiritualidade. Então, nosso objetivo principal e o nosso foco aqui vai ser pensar sobre a ligação desses dois conceitos. Porque, de fato, ela existe, tá, gente? Nós falamos nos vídeos passados um pouquinho sobre inteligência artificial, não foi? Possível sociedade de máquinas, como que seria a legislação, o ordenamento jurídico nesse eventual contexto. Consideramos também a possibilidade das máquinas superarem ou se igualarem à nossa capacidade humana, em níveis de consciência, principalmente. Isso vai depender muito do nosso trabalho, do nosso despertar de consciência, tá? Do nosso autoconhecimento, para que a gente possa se manter no topo da escala evolutiva, pelo menos, né, gente? Pelo menos aqui no planeta Terra, inclusive. Ao invés de perdermos para as nossas criaturas, né, que são as máquinas. Mas, enfim, vamos unir esses dois temas, que por vezes parece contraditório, mas a gente vai analisar o que eles têm em comum. Básico de tudo: energia. Energia é o termo que nós usamos muito na tecnologia e é um termo que nós usamos muito na espiritualidade, por exemplo. E aí nós vamos notar vários conceitos e vários estudos sobre a definição de energia, mas basicamente ela nos remete à ideia de ação, de atividade, de combustível. Ultimamente é muito comum que essa palavra seja usada na nossa vida, porque ela é base de muitas coisas, né? Ela já virou até ditado popular, a frase que diz que tudo é energia, tudo é vibração, tudo é ressonância, né? São conceitos distintos, claro, mas também servem para ilustrar isso aqui que eu estou tentando dizer. Então, nesses ditados, né, esses ditados não deixam de ser verdade, afinal é o nosso mundo físico. Então, falar em energia na ciência ou na tecnologia não difere em nada de falar de energia na espiritualidade. Nós apenas separamos esses termos ao longo da nossa história para podermos justamente digerir a ideia em pedacinhos, tipo um processo de mastigação mesmo. Então, a palavra energia, ela deriva do grego e ela significa, em suma, trabalho. Existem vários estudos sobre a etimologia da palavra e tal, mas nenhuma é taxativa. O que importa é que energia traz essa ideia de trabalho, de movimento, né, que faz com que ela esteja presente em tudo, não só na tecnologia e na espiritualidade, que é a nossa pauta, né, mas em outras coisas. Por mais que esses termos também sejam contextos muito amplos, vamos tentar treinar o nosso cérebro com um exercício do pensamento direcionado para o binário. Aceso e apagado, positivo e negativo, com energia, sem energia. A vida, no geral, é o resumo de diversos movimentos. Não há vida sem energia, sem trabalho, sem movimento. E aí a gente vai pensar desde o coração batendo até cada molécula de qualquer ser vivo. O movimento é constante e é por isso que a energia existe. O que nós precisamos compreender de uma vez por todas é que a tecnologia e a espiritualidade, por mais que sejam contextos diferentes, elas referem-se às mesmas coisas. Nós já comentamos isso nos vídeos passados, né? O que chamamos de espiritualidade nada mais é do que manifestações físicas em densidades diferentes de matéria. Então, da mesma forma que a internet transmite informações pela energia, nosso campo sensível, áurico, também transmite informações pela energia. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas intenções. Tudo isso produz um efeito no mundo físico, lembra? Então, a gente pode dizer que a tecnologia explica a espiritualidade. Porque é como eu disse no vídeo anterior, a gente acaba projetando nossa natureza em algo externo, por medo de enxergar o que a gente tem em nós. Então, crenças, gente, a época das crenças, ela está acabando. Então, a gente tem que começar a parar com essas percepções contraditórias, né? Que não faz mais muito sentido entre si. As crenças, elas nos deixaram carentes de respostas e nos cercearam por milênios. A gente podia estar muito mais lá na frente. E essa mesma coisa que olhar para o mar e dizer, eu acredito que ele é cor de vinho. Eu penso que ele é verde. Ou olhar para o céu e também não ter a consciência de que ele pode ter uma cor entendida por todos. Nós sabemos que o azul existe. Então, via de regra, vamos enxergar esse azul, né? Vamos definir esse azul. Por que não...
eu vou pedir para vocês não confundirem isso com a tentativa de criar verdades absolutas, tá, gente? Porque não é o propósito. Tudo se movimenta, lembra? Então, tudo é energia. Sempre reconstruiremos nossas percepções e certezas. Essa é a roda da vida. Mas o que eu quero dizer é para a gente estar num tempo no qual as respostas serão obtidas, explicações científicas serão alcançadas, as crenças vão deixar de existir, ou pelo menos não terão mais motivo para existir, à medida que nós enxergarmos o necessário. Nossa natureza. Aquele trabalho de olhar no espelho e saber que ao invés de saber, né, ao invés de acreditar, né? Então, para isso, basta sermos lógicos. Todas as coisas que existem têm explicação. Existe sempre o porquê dos porquês. Nada mais vai ser oculto. Eu lembro que quando eu fundei o Cardoso von Dollinger Ciências Ocultas, em junho de 2020, do ano passado, eu falei exatamente isso. As pessoas, elas mistificam o ocultismo como sendo algo profano, algo demoníaco, quando, na verdade, é apenas o desconhecido da maioria, né? E que pertence a todos. Então, essa ideia foi disseminada e muitos arquétipos inconscientes se formaram em torno disso, porque era interessante para aquele momento da história que a ocultação do conhecimento e a disseminação da crença fosse veiculada. E até hoje existem instituições que lucram muito com as crenças. O problema é que as pessoas ficam vazias de si mesmo, adormecem e esquecem que a sua essência natural é divina. A espiritualidade fala muito sobre Jesus e os ensinamentos dele, mas eles esquecem de mencionar que ele veio justamente para resgatar a nossa natureza humana, mostrar do que éramos capazes, quando dispostos a usar o amor, sentimento esse que a gente vai chamar de sentimento, né? Mas que pelo menos por enquanto, tá? Mas que era um dia reconhecido como um dia vai ser reconhecido como o principal instrumento da construção de qualquer existência. O amor é o princípio de tudo. E a gente vai mergulhando fundo no Oceano Azul. Gente, se o cérebro travar um pouquinho, o meu já travou, vocês viram, né? A gente volta, tá lá no vídeo da natação, a gente volta nos outros vídeos, o importante é não morrer afogado por aqui. Então, basicamente, gente, a nossa espécie passou a desenvolver a tecnologia como espelho, porque as crenças nos estavam e ainda estão sufocando. A psicologia ensina que quando entramos em negação, partimos para a projeção. Se eu nego a minha natureza, inconscientemente eu a projeto em outra coisa. No caso, negamos a espiritualidade enquanto natureza. E aí a gente aperfeiçoa e nos projetamos, né? Nos aperfeiçoamos e nos projetamos na tecnologia artificial. O que a gente não pode, aí reside a principal necessidade do despertar, é delegar os nossos poderes humanos às máquinas, porque isso causaria a extinção da espécie humana, pelas próprias atitudes humanas. Gente, quanta coisa, hein? Vamos descansar um pouquinho e a gente volta num próximo vídeo com mais conteúdo sobre esses assuntos. Então, não deixa de se inscrever aqui no canal, marca o seu like, deixa aí embaixo, acompanha comigo todas as minhas páginas, porque tem muito mais coisa.